meus irmãos, mais um domingo, mais uma EBD. Vemos aí que as restrições aos ajuntamentos religiosos já estão se flexibilizando. E a partir do dia 22 de junho, agora desse mês, algumas organizações religiosas já vão poder se reunir, desde que tomadas todas as precauções, como redução presencial, distanciamento entre as pessoas, álcool gel, lavagem de mãos, máscaras, etc. Sendo assim, conforme o cronograma, nós nos reuniremos pela primeira vez após o isolamento social, no dia 24/6/2020, em um culto de oração. Lógico que teremos que tomar todas as precauções citadas. Se Deus assim permitir, estaremos juntos então nesse dia. Lendo um texto de Lucas, capítulo 12, versículo 15, que diz assim: Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Esse texto me chamou a atenção quando vi numa rede social uma pessoa sem noção se referir ao auxílio emergencial do governo federal como uma esmola para os pobres, assim como muitos vêm falando também sobre o Bolsa Família. Então, me veio a seguinte pergunta: nós somos pobres? O que é pobreza? Muitas igrejas aí têm ensinado erroneamente que a pobreza é resultado de uma maldição espiritual, ou mesmo a ação de espíritos malignos. Algumas chegam até a pregar que crentes verdadeiros, mas que são pobres, estão sob maldição e precisam se libertar. Agora, esse pensamento não é bíblico. Lendo a carta aos Romanos, no capítulo 15, versículo 26, o apóstolo Paulo cita uma igreja que era pobre, mas que ajudou a uma outra igreja que era potencialmente rica, digamos assim. Ele diz assim: porque aprove a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres dentre os santos que vivem em Jerusalém. Observe que os pobres que viviam em Jerusalém foram chamados de santos e foram ajudados pelos irmãos da igreja de Macedônia e igreja da Acaia. Como esses servos de Deus seriam considerados santos se estivessem sob a maldição da pobreza? O correto não seria então os irmãos ricos da Macedônia e Acaia libertá-los da maldição da pobreza para que fossem ricos? Alguém pode dizer que no Antigo Testamento a prosperidade era ligada à obediência à lei. E isso é verdade. Vemos ali que a obediência à lei gerava prosperidade e a desobediência gerava a falta dela. Porém, vivemos no tempo da graça e não estamos mais sob o regime da antiga aliança. Assim, esses princípios do Antigo Testamento não se aplicam a nós hoje. É interessante notar também que Deus escolheu uma família pobre para acolher o seu filho, Jesus. Maria e José eram pobres. José era um carpinteiro, uma profissão comum entre as pessoas pobres. Jesus declarou sobre si mesmo, certa vez, que não tinha nenhum lugar para chamar de seu. Lá em Lucas capítulo 9, versículos 58, ele diz: as raposas têm seus covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Ora, se a pobreza fosse maldição, o filho de Deus não nasceria em uma família de pobres e nem seria pobre. Podemos entender então que a pobreza pode ser o resultado de diversas circunstâncias da vida ou também das escolhas que fazemos. Alguém nasce numa família pobre, ele será pobre por algum tempo, mas ele pode sair da pobreza, estudando, batalhando. Ele pode sair da pobreza, pode ter uma vida melhor, melhorar de vida, tanto para ele como para a sua família. Eles não estão debaixo de uma maldição por ter nascido numa família pobre. Evidentemente que não. A pobreza não é defeito e nem maldição, é uma condição de vida diante da sociedade. Existem algumas pobrezas por causa das escolhas erradas em suas vidas,
e também por vários fatores que acometem as pessoas, como doença ou fatores alheios às suas vontades. E assim chegam à pobreza financeira. Uma coisa também interessante é que socialmente existe um padrão para definir se alguém é pobre ou não, baseado no que as pessoas possuem, olhando apenas os bens materiais. Mas esse padrão nem é confiável e nem é correto. A Bíblia também não faz apologia, ou seja, defesa, nem da pobreza e nem da riqueza. Porém, fala severamente contra o amor do dinheiro ou ao dinheiro. Lá em 1 Timóteo 6:10, o apóstolo Paulo diz: porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Assim, a Bíblia sempre nos orienta que haja um equilíbrio e que Deus sempre seja Senhor de todas as coisas e situações em nossas vidas, boas ou não. Não existe ordem de Deus para repreender espírito da pobreza e nem qualquer apontamento dizendo que uma pessoa não é rica porque está possessa de algum espírito maligno. Assim, não há necessidade de repreender nenhum espírito da pobreza. O certo é buscar uma melhoria das suas condições de vida, através do trabalho, do estudo, buscar a oportunidade de melhorar de vida sempre que possível, respeitando todas as regras morais. Deus se agrada e abençoa isso. Pastor Mansueto falou em um de seus estudos: se o dinheiro tem sido uma preocupação grandiosa, experimente andar na dependência de Deus, ele disse. Então ele citou o texto lá de Mateus 6:25, que diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que há a vez de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que há a vez de vestir. Não é a vida mais que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Não devemos ser também como aqueles que acham que tudo que acontece ou aconteceu em nossas vidas é por causa do diabo. Essas pessoas tiram as suas responsabilidades. Eles acham que as coisas cairão do céu em suas vidas através de um simples ato de repreender situações desconfortáveis ou espíritos malignos. Nós devemos orar, pedir ajuda ao Senhor, oportunidade para melhorar as nossas condições de vida. Isso sim é digno e convém a um cristão. Para finalizar, irmãos, deixo um recado certeiro de Jesus quanto a esse assunto. Foi o texto que nós lemos no início. Então lhes recomendou: tende cuidado e guardai-os de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. Isso significa que não é maldito quem é pobre e nem bendito quem é rico. O padrão da medição, entre aspas, de Deus sobre uma vida abençoada não é a quantidade de bens que alguém possui. Isso nós devemos colocar na nossa mente. Então vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos por ser nosso Deus e nos guardar, nos proteger e nos mostrar as tuas verdades através da tua palavra. Obrigado pelo teu amor incondicional e a tua misericórdia em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Vamos então louvar o Senhor nesta manhã. Obreiro aprovado. Você lembra quando foi que o Senhor nos separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos? Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Oh, meu Senhor, responda-me, porque
Você lembra quando foi que o Senhor o separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos, e lhe encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me, porque você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém. Andar como meu filho andou e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém. Andar como meu filho andou e amar com genuíno amor que eu lhe dei. Mas se me buscar na palavra, de coração na palavra, eu dou-lhe minha palavra, me achará e aprovado será. Me achará e aprovado será. Amém? Vamos então continuar louvando ao nosso Deus, dessa vez com os 3 primeiros versos do Salmo 63. Os meus lábios te louvam. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de Ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver Tua força e Tua glória, porque a Tua graça é melhor do que a vida. Os meus
lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Ó Deus, tu és o meu Deus forte. Eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti. Meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, assim eu te contemplo no santuário para ver tua força e tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam, os meus lábios te louvam. Amém. Vamos então agora passar a mensagem da palavra do nosso Deus. Bom dia, meus queridos irmãos. Graças a Deus por mais esse dia que Ele nos deu, para podermos então nos alegrar e nos regozijarmos nele. Na manhã desse primeiro domingo, do mês de junho. Vamos com as nossas cabeças então, vamos agradecer ao Senhor por mais esse dia que Ele nos deu. E vamos pedir ao Senhor também a direção, através do seu Espírito Santo, para aquilo que nós vamos então estudar nessa manhã. Vamos orar. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos por mais esse dia que o Senhor nos deu. Ó Pai, te agradecemos pelas tuas maravilhas todas. Obrigado, ó Pai, porque na manhã desse dia a tua misericórdia se renovou ao nosso favor. E por causa dela, ó Pai, estamos aqui. Também, ó Pai, te agradecemos pela provisão, ó Deus, tudo aquilo que nós precisamos para viver. Te peço, ó Deus, também nessa manhã por cada um dos irmãos, ó Deus, que estão reunidos em seus lares, tanto da igreja, ó Pai, como da congregação, e estão, ó Pai, acompanhando essas mensagens, bem como, ó Pai, aqueles a quem nós não temos conhecimento, mas que também, ó Pai, estão acompanhando. Que o Senhor possa abençoá-los, que o Senhor possa fortalecê-los, e assim possam continuar firmes, ó Deus, nos teus caminhos. Aqueles que ainda não te conhecem, ó Pai, que a tua palavra possa ir de encontro aos seus corações, que o teu Espírito Santo, ó Pai, possa agir, convencendo-os do pecado, da justiça e do juízo. Tudo isso, ó Pai, nós colocamos diante do Senhor, agradecidos por tudo, orando em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, nós estamos estudando, aos domingos pela manhã, a carta de Tiago, sob o tema, o cristianismo vintage, aquele antigo, mas de excelente qualidade, ou como podemos dizer, o cristianismo verdadeiramente bíblico. Vamos abrir então nossas Bíblias para a carta de Tiago novamente. Vamos então ver aquilo que Deus tem preparado para nós nessa manhã. Nós estudamos na nossa última EBD os versículos 9 ao 12. Hoje então nós vamos ler os versículos 13 ao 18. Tiago 1, versículos 13 ao 18, que nos diz: Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto,
descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Amém? Então vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva, santa e eficaz. Abençoa, Pai, para que na manhã desse dia a tua palavra, Pai, possa ir de encontro aos nossos corações e assim, ó Pai, nos moldar conforme a tua vontade. Dá-nos sabedoria para que possamos compreendê-la e, uma vez compreendendo-a, possamos colocar em prática em nossas vidas. Tudo isso é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus queridos irmãos, como já foi dito, né, nós temos estudado a carta de Tiago aos domingos pela manhã. E hoje nós temos diante de nós esse texto, né, de Tiago capítulo 1, versículos 13 ao 18. Né? Então, sobre o cristianismo, duas coisas principalmente ofendem, né, os mais céticos. Quando nós falamos aí sobre o cristianismo, duas frentes de batalha, né, aí atacam, né, frontalmente, nós podemos dizer assim, o cristianismo. Né? Então, sobre o cristianismo, duas coisas principalmente ofendem, né, profundamente os mais céticos. Primeiro, né, o exclusivismo, que diz que Jesus Cristo é o único caminho e a única verdade. Principalmente em um tempo que nós vivemos, né, que fala muito sobre inclusivismo, né, inclusão, principalmente, onde as pessoas querem ser aceitas, né, por tudo e com tudo. Falar, né, dessa exclusividade, né, que diz que Jesus Cristo é o único caminho e a única verdade, de fato ofende, né, os pecadores. E, em segundo lugar, né, a presença do mal e do sofrimento no mundo. Né? Muitos questionam, né, se Deus existe, por que há tanto sofrimento no mundo? Então, tentando responder a essas perguntas, a estas e outras indagações, né, Timothy Keller, ex-pastor da igreja presbiteriana, né, Redentor lá em Nova York, e autor também best-seller do New York Times, ele escreveu um livro bastante interessante, né? Todo cristão deveria ler aí sobre esse trabalho, né? Chama-se A Fé na Era do Ceticismo, ou seja, como a razão explica Deus. Aqui no Brasil, essa obra foi publicada pela editora Vida Nova. Então, no primeiro capítulo desse livro, Timothy Keller, ele ataca, né, a primeira das grandes dúvidas da humanidade contemporânea. Não pode haver somente uma religião verdadeira. Né? Então, Timothy Keller, no primeiro capítulo do seu livro, ele vai atacar aqui a primeira das grandes dúvidas da humanidade contemporânea, que é exatamente essa. Né? Não pode haver somente uma religião verdadeira. No capítulo seguinte, ele volta então à sua artilharia para a questão do sofrimento, né? Aquelas perguntas, né? Como um Deus bondoso pode permitir o sofrimento e por aí vai. Então, falando sobre o problema do sofrimento, né? O Keller, ele narra aqui a angustiante indagação de um casal de namorados, os dois estudantes universitários lá em Nova York, que revelam bem o que muita gente pensa. A moça chama-se Hillary e o rapaz Rob. Então escute aí o que é que esses dois eles falam. Primeiro, Hillary, ela diz assim: simplesmente não acredito na existência do Deus do cristianismo. Deus permite que sofrimentos terríveis, né? Deus permite sofrimentos terríveis no mundo, dizendo ela. Ou ele é todo poderoso, mas não bondoso o bastante para pôr fim ao mal e ao sofrimento, ou ele é todo poderoso, mas não poderoso o bastante para pôr fim ao mal e ao sofrimento. Seja como for, conclui ela, o Deus todo-poderoso, né, o todo bondoso e todo-poderoso da Bíblia não existe. Já o rapaz, né, o Rob, ele diz o seguinte: para mim, a questão, ou para mim não se trata apenas de filosofia, né? A questão não é apenas uma questão filosófica, é uma questão pessoal, disse ele. Não creio em um Deus que permita o sofrimento, ainda que ele exista. Talvez Deus exista, mas se ele existe, não é confiável.
Então perceba aqui, olhando para esses pensamentos, né? Essas aqui são dois exemplos, né? São dois exemplos de dúvidas que pairam na cabeça das pessoas. Então, o problema do mal e do sofrimento, definitivamente, meus queridos irmãos, atormenta muita gente, né? Fazendo então as pessoas questionarem a bondade, a credibilidade e até mesmo a razoabilidade da existência de Deus. Tiago, já nos primeiros anos do cristianismo, ele percebia esse problema. Então, Tiago sabia que na tentativa de fortalecer e edificar os cristãos que estavam sob os seus cuidados, a primeira coisa que ele deveria fazer em sua cartilha, né, para iniciantes no cristianismo, era dar uma resposta coerente ao problema do sofrimento. Tanto é que já no primeiro capítulo, né, do versículo 2 ao 13, o tema é o mesmo, né? Provações e tentações, ou seja, o problema do sofrimento. Então, a forma aqui como Tiago ele aborda o problema do sofrimento é de uma sabedoria que merece destaque. Pois veja o seguinte, capítulo 1 de Tiago, versículos 2 ao 4, né, Tiago fala dos benefícios do sofrimento. Né? Os benefícios do sofrimento. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Tiago fala aqui, dos versículos 2 ao 4, sobre os benefícios do sofrimento. E, como nós vimos na mensagem sobre o cristão maduro ele consegue enxergar isso. Em segundo lugar, versículos 5 a 8, Tiago vai falar sobre a necessidade de sabedoria para a hora do sofrimento. O cristão sábio, né, ele vai entender e compreender essas coisas. Do versículo 9 ao 12, Tiago vai falar sobre o sofrimento à luz da eternidade. E o cristão saudável, ele compreende isso, ele entende. Então, a essa altura aqui do seu argumento, né, Tiago ele poderia ter tomado aqui ou seguido um outro rumo, né, em sua carta, né, tratando sobre outros temas importantes para a caminhada cristã. No entanto, ele dá aqui um passo além, né, no problema do sofrimento. Né? Nos versículos 13 ao 18, que é o nosso texto aqui de hoje, né, o nosso texto para hoje, Tiago vai abordar o problema do sofrimento a partir do coração do sofredor. Então, em Tiago 1, dos versículos 2 ao 12, nós vemos aqui o problema do sofrimento a partir das circunstâncias e dos acontecimentos, ou seja, são as provações. Agora, em Tiago 1, versículos 13 ao 18, nós enxergamos então o problema do sofrimento a partir do coração do sofredor, né, que são as tentações. As tentações que as provações, né, acabam se tornando para aqueles que sofrem. Né? Então, Tiago ele é simplesmente brilhante. E tendo falado, né, sobre o cristão consciente, tendo falado sobre o cristão maduro, sobre o cristão sábio e sobre o cristão saudável, Tiago agora ele discorrerá sobre o cristão aprovado, né? Aquele que, além de atravessar as provações, né, vence as tentações com louvor. Esse é o cristão aprovado, tá certo? Então, sobre o cristão aprovado, né, nós então podemos entender e ver aqui que há pelo menos 5 lições para as quais eu gostaria de chamar a sua atenção aí nesta manhã, tá certo? Então, se você não acompanhou as demais, nós temos algumas aí no canal, né, nosso canal, Igreja Batista Regular Getsemane, no YouTube, você pode conferir lá, tem as outras mensagens, tá certo, dessa série. Então, nós podemos aprender aqui que o cristão aprovado, ele reconhece a fonte da tentação. Em primeiro lugar, o cristão aprovado, ele reconhece a fonte da tentação. Em segundo lugar, o cristão aprovado, ele compreende o mecanismo da tentação. E por fim, em terceiro lugar, o cristão aprovado, ele resiste, né, ao progresso
da tentação. Então vamos lá. Voltando aí para Tiago, capítulo 1, né, versículos 13 ao 18. Vamos ler os versículos 13 ao 17, né, começando aqui, então, essa primeira lição. O cristão aprovado reconhece a fonte da tentação. Então, a questão é essa. Por que nós pecamos? Ou seja, o problema do mal do mundo, né, o mal no mundo. De onde vêm as tentações? Ou seja, os desejos e comportamentos maldosos. Tiago, ele vai deixar para nós aqui, meus queridos, muito claro que a culpa pelas tentações, né, que são os desejos e os comportamentos pecaminosos, e a culpa pelo pecado, que é todo o mal no mundo, não é de Deus. Versículos 13 e 17. Versículo 13, vou ler agora na NVI, tá certo? Versículo 13, Tiago 1 diz assim: quando alguém for tentado, jamais deverá dizer, estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, né, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então, Tiago, ele deixa claro para nós aqui que Deus não é o autor ou não é autor do pecado. Deus não é autor do pecado, do mal. Deus nunca teve, nem tem intenção de nos fazer pecar, de nos fazer agir maldosa ou desprezivelmente. Tiago também, meus queridos irmãos, ele infere aqui que a culpa pelos nossos pecados e pela destruição que ele nos causa não podem ser atribuídos às pessoas, aos acontecimentos ou às circunstâncias. Olha os versículos 14 e 15 aí desse texto. Versículo 14. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, né? Traduzido aí na ARA, né? Na Almeida Revista Atualizada, como cobiça. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por ele arrastado e seduzido. Versículo 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, após ter se consumado, gera morte. Então percebam aqui, Deus não é autor do pecado, nunca teve nem tem intenção de nos fazer pecar, de nos fazer agir maldosa ou desprezivelmente. E nós olhamos aqui para esse texto e vemos que Tiago, ele infere que a culpa pelos nossos pecados e pela destruição que ele nos causa não podem ser atribuídos às pessoas, aos acontecimentos, nem tampouco às circunstâncias. Porque geralmente quando sofremos consequências por alguma atitude, ou somos dominados por um desejo descontrolado de agir de determinada maneira, e quando essa maneira ela contraria a lógica, a moral ou o senso comum, nós colocamos a culpa fora de nós. Nós dizemos muitas vezes, olha, a culpa é de Deus. E por que a culpa é de Deus? Porque ele me fez assim. Ele permitiu tudo isso. Outras vezes, alguns dizem, a culpa é do contexto social ou das circunstâncias desfavoráveis. Outros vão dizer, a culpa é dos outros, ou a culpa é do outro. Ele me provocou, ele me abusou, ele me trapaceou, ele me agrediu. Outros vão dizer que a culpa é do estado em que se encontra, fragilizado, doente, mentalmente incapaz. Então, quem é que nunca se desculpou no outro, em Deus ou nas circunstâncias? Tiago, porém, o que é que ele quer nos ensinar aqui? Tiago, porém, nos ensina uma lição preciosíssima. Que lição é essa? A fonte da tentação, o que nos leva a pecar ou desejar pecar, o que nos faz cometer os piores tipos de maldade, os desvios de conduta, etc., é a má inclinação do nosso coração. É isso que nos faz pecar. Sim, meus queridos irmãos, é verdade, nós já vimos que Deus nos prova, Deus permite e até envia sofrimentos, mas Ele nunca nos tenta. Ele nunca planeja um esquema com a intenção de nos fazer cair. Testes vêm de Deus, mas tentações vêm do coração.
adiante, nessa mesma carta, Tiago, né, ele diz algo surpreendente, né, em plena harmonia com esses versículos que nós estamos estudando. Olha o que é que Tiago fala aí no capítulo 4, versículos 1 ao 3. De onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não tem porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar em seus próprios prazeres. Então, percebam aqui, Tiago nos ensina que a fonte da tentação não é Deus. Como Tiago diz no versículo 13, Deus não é tentado pelo mal. A maldade não faz parte do seu caráter. E Deus não nos tenta, né, a praticar o mal, pois do seu bom caráter só brota dádiva e perfeição. Versículo 17, né? Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Então, por que Deus nos prova ou permite tanto sofrimento? Nós já vimos que Tiago nos deu algumas razões. Por exemplo, versículos 2 ao 4, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter a ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Então, Tiago já nos deu algumas razões porque Deus nos prova ou permite tanto sofrimento. No entanto, nós faremos bem em ponderar sobre as sábias palavras aqui de Timothy Keller, né, quando ele disse assim: embora não forneça um motivo para cada experiência dolorosa, o cristianismo fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coragem, em lugar de amargura e desespero. Então, vou repetir porque é bem interessante. Timothy Keller diz assim, olha, embora não forneça um motivo para cada experiência dolorosa, o cristianismo fornece recursos profundos para enfrentar o sofrimento com esperança e coragem, em lugar de amargura e desespero. Então, há sempre um propósito para cada sofrimento. Só o cristianismo vintage, ou seja, só o cristianismo verdadeiramente bíblico, apresentado por Tiago e os demais apóstolos no Novo Testamento, é capaz então de nos fazer seguir a vida com fé, esperança e amor, sem culpar a Deus, sem culpar o próximo e sem culpar as circunstâncias. Então, ouça aqui, por exemplo, o testemunho de dois grandes cristãos do passado, né, ao falarem sobre o sofrimento. Um deles é George MacDonald. Ele disse o seguinte, abre aspas, não sabemos quantos prazeres da vida devemos às tristezas que permeiam, ou que a permeiam. Não sabemos quantos prazeres da vida devemos às tristezas que a permeiam. A alegria sozinha não é capaz de revelar as verdades mais profundas, embora a verdade mais profunda deva ser a mais profunda alegria. Fecha aspas. Também, né, C.S. Lewis, ele disse o seguinte, abre aspas, há quem diga que o sofrimento temporal, há quem diga sobre o sofrimento, né, temporal, que nenhuma bem-aventurança futura será capaz de compensá-lo, desconhecendo que o céu, né, uma vez alcançado, retroagirá e transformará em glória até mesmo essa agonia. Então, meus queridos irmãos, diante do mal e do sofrimento, não resolverá se acusarmos a Deus, ou quem quer que seja. Muito menos se buscarmos sentido para a vida, negando a existência de Deus. Então, a derrota definitiva para o mal e para o sofrimento começa no reconhecimento de que a fonte da tentação para o mal está na inclinação pecaminosa do nosso coração.
Então, a partir daí, buscaremos as medidas corretas. Enquanto isso, nós buscaremos viver, né, da esperança que só o cristianismo bíblico pode nos dar. A esperança que só o cristianismo verdadeiro pode nos dar. Ouça aí o que, inspirado pela interpretação do Novo Testamento feito por C.S. Lewis, Timothy Keller, ele afirmou, abre aspas, ele diz assim: o céu é a derrota definitiva do mal e do sofrimento. O céu é a derrota definitiva, né, do mal e do sofrimento. Eles não só terão fim, como também serão vencidos de forma tão radical que o que aconteceu servirá apenas para tornar nossa vida e felicidade futuras infinitamente maiores. Então, o que é que nós podemos entender? O cristão aprovado, ele reconhece a fonte da tentação. Em segundo lugar, o cristão aprovado, ele compreende o mecanismo da tentação. Um exemplo: todo soldado vitorioso, né, todo atleta campeão, todo profissional bem-sucedido, ele dirá que a conquista começa pela compreensão dos mecanismos. É mais ou menos assim. No caso do soldado, por exemplo, quem é o inimigo? Como o inimigo pensa? Como o inimigo age? Então ele vai compreender os mecanismos. No caso do atleta, qual é a prova? Quais são os adversários? Como funciona o corpo humano? E assim por diante. Então, toda a ação depende da compreensão de certos mecanismos. E não é diferente no caso da tentação. Se nós quisermos vencer a tentação, ou seja, aquelas inclinações maldosas, imorais e irresponsáveis do coração, além de reconhecer que a fonte delas está no coração, nós precisamos compreender o seu mecanismo. Isto é, nós precisamos saber como ela tem início, né, como a tentação tem início, como a tentação avança e o que ela de fato produz. Então, Tiago, ele nos dá em câmera lenta, podemos dizer assim, uma imagem perfeita do mecanismo da tentação. Então, observe, versículos 13 ao 16. Tiago 1, versículos 13 ao 16. Quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus. Pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, gera a morte. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então, Tiago aqui nos dá em câmera lenta uma imagem, né, perfeita do mecanismo da tentação. Nós podemos, então, aqui assistir o progresso da tentação em 5 estágios, sendo eles ilusão, atração, preocupação, concepção e, por fim, destruição. Então, em primeiro lugar, perceba que a tentação, ela começa com uma ilusão, ou seja, enganação. No versículo 16, Tiago diz: meus amados irmãos, não se deixem enganar. Tiago, ele encerra a descrição do mecanismo da tentação com o substantivo que revela o que deu início a todo o processo. E o que foi que deu início a todo o processo? Engano ou ilusão. Então, deixar-se enganar pelo pecado ou iludir-se com o pecado significa desprezar o que a palavra de Deus diz e agir com a seguinte consciência: eu sei o que é melhor para mim, eu não preciso de Deus. Então, o pecado nos engana, o pecado nos ilude, né? Ao redefinir o que Deus definiu, ao desprezar o que Deus disse, ao relativizar a verdade de Deus. Então, dessa forma,
a ilusão ou o engano do pecado nos leva a dizer mais ou menos assim: olha, sim, eu sei o que Deus diz, mas isso tudo é tão agradável ao paladar, tão atraente aos olhos, isso, além disso, né, é tão desejável para disso se obter discernimento, que eu quero provar. Gênesis 3, 2 ao 6. A tentação começa com uma ilusão, a de achar que se sabe o que é melhor para si, desprezando ou reinterpretando a palavra de Deus. Então a tentação começa com uma ilusão. Em segundo lugar, a tentação ela vem na forma de atração. Versículo 14 diz: cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, pela própria cobiça, sendo por este arrastado. Então percebam aqui, meus queridos irmãos, que ao se iludir com a mentira, né, de que é possível viver sem a orientação da palavra de Deus, sem os parâmetros da revelação divina, fica-se então vulnerável aos maus desejos, podendo ser arrastado. Né? Aí no grego, né, significa fisgado por qualquer atração. Então é mais ou menos assim. Você já percebeu, você já notou que geralmente alguém atraído ou fisgado não vive por uma verdade, mas de sentimentos, né? O sentimento da atração. Então a tentação ela vem na forma de atração. Em terceiro lugar, ela causa uma preocupação. Versículo 14 ainda, né? Cada um, porém, é tentado pelo próprio mau desejo, sendo por este arrastado e seduzido. Então, enganado e atraído, o coração começa a viver preocupado. Ele quer saciar a todo custo, né, o seu desejo. Ele quer ter, quer provar, quer experimentar. Né? É a compulsão do pecado. Então, percebam que a tentação, ela começa com uma ilusão, ela vem na forma de atração, ela causa preocupação e ela dá à luz o pecado. Versículo 15. Então esse desejo, tendo concebido, dá à luz o pecado. Então a compulsão do pecado nos faz agir. É mais ou menos assim, quando o espermatozoide do mau desejo se encontra, né, com o óvulo da tentação, ocorre aí a concepção e posteriormente o nascimento do pecado. Pecado algum acontece sem esse processo de concepção, né, e de gestação. Alguns, porém, meus queridos irmãos, levam mais tempo que outros. A maioria acontece em instantes. Então, percebam que a tentação, ela começa com uma ilusão. Né? Eu sei o que é melhor para mim, não preciso de Deus. Né? Ela vem na forma de atração, né? Sendo por arrastado pelo mau desejo, pela cobiça. A tentação ela causa preocupação, né? Fui seduzido. Ela dá à luz ao pecado e o salário de tudo isso, o pagamento, a consequência de tudo isso é que a tentação ela causa destruição. Então, versículo 15, o pecado após ter se consumado gera a morte, porque o salário do pecado é a morte. Então, o fruto do pecado não pode ser outro senão a morte, a destruição. Então, a coisa é tão séria, meus queridos irmãos, que Tiago ele adverte no final, versículo 16, meus amados irmãos, não se deixem enganar. Não se deixem enganar. Não se iludam com o pecado. Compreendam o mecanismo da tentação. Então, o cristão aprovado, ele compreende o mecanismo da tentação. E, por fim, em terceiro lugar, o cristão aprovado, ele resiste ao progresso da tentação. Então, de que adianta, né, saber qual é a fonte? De que vale compreender o mecanismo da tentação se não soubermos então como resisti-la? Portanto, meus queridos, nós encerraremos aprendendo com Tiago
o que o cristão aprovado, né, resiste, né, que o cristão aprovado, melhor dizendo, ele resiste ao progresso da tentação. Mas aí surge a pergunta, como é que se faz isso? Como que se resiste ao progresso da tentação? Começamos aí no versículo 16. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Então, para que nós possamos resistir ao progresso da tentação, precisamos seguir aquilo que Tiago está dizendo. Meus amados irmãos, não se deixem enganar. Ou seja, não abandone os parâmetros da palavra de Deus. Como é que nós vamos fazer isso? Ouça aí Hebreus. Ouça aí o autor de Hebreus. Hebreus, né? Só voltar um pouquinho aí, nós estamos em Tiago, né? Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3, versículos 12 e 13. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo quê? Pelo engano do pecado. Então, não abandone os parâmetros da palavra de Deus. Como? Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste, né, do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Meus queridos irmãos, nós precisamos da palavra de Deus para nos exortar. Nós precisamos da comunhão da igreja para nos encorajar. Então não se deixa enganar, não se deixe enganar. E não se deixar enganar é saber aproveitar da palavra de Deus na comunhão da igreja local. Então não se deixe enganar. O cristão aprovado resiste ao progresso da tentação, não se deixando enganar. Em segundo lugar, não duvide do amor de Deus. Versículo 17, Tiago 1, versículo 17. Toda boa dádiva e todo bom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Então não duvide do amor de Deus. Tenha fé na palavra de Deus. Confie nas suas promessas. Quando nós duvidamos da boa dádiva e do dom, de todo o dom perfeito de Deus, quando nós desconfiamos de Deus, quando nós o acusamos, quando nós o abandonamos, nós ficamos vulneráveis ao pecado. Não duvide do amor de Deus, seja crente. E por fim, né, para resistir aí ao progresso da tentação, não haja como um descrente. Seja crente. Versículo 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como que os primeiros frutos de tudo o que ele criou. Então, Tiago, meus queridos irmãos, ele está dizendo que nós fomos soberana e graciosamente salvos. Portanto, não nos convém viver como se não houvesse em nós a palavra da verdade que não nos deixa enganar nem ser atraídos. Então, Tiago, ele está nos mostrando que nós fomos soberana e graciosamente salvos. E não nos convém viver como se não houvesse em nós, né, a palavra da verdade que não nos deixa enganar, né, nem ser atraídos. Então, o cristão aprovado, ele resiste ao progresso da tentação. Ele não se deixa enganar, ele não duvida do amor de Deus e nem age como um descrente. Ele tem plantado em si a palavra da verdade. Então seja você também um cristão aprovado. Olhando então para tudo aquilo que nós vimos, né, nessa manhã, tudo aquilo que nós aprendemos, o cristão aprovado, ele reconhece a fonte da tentação. Ele sabe que a tentação vem do mau desejo, ele brota no coração. Né? O cristão aprovado, ele sabe e compreende os mecanismos da tentação. E por fim, o cristão aprovado resiste ao progresso da tentação. Seja você também um cristão aprovado. Resista
à tentação. Receba hoje mesmo em seu coração a palavra de Deus, o Verbo eterno do Pai, Jesus Cristo, o Senhor e Salvador de todo aquele que crê. Meus queridos irmãos e amigos, as provações existem. E muitas vezes nos são enviadas a nós por Deus. É parte do seu plano sábio e amoroso para todos nós crescermos, como nós aprendemos já. Tentações, no entanto, não vêm de Deus. Tentações não vêm de Deus. Tentações concebidas dão à luz o pecado. Receba Jesus Cristo. Viva pela fé na graça de Deus. Resista à tentação. Que Deus nos abençoe, que nos ajude a vivermos para a sua honra e para a sua glória. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez. Pai Santo, Pai querido, nós te agradecemos, ó Deus, por mais esse dia que o Senhor nos deu. Obrigado, Pai, pela tua palavra que é viva, santa e eficaz. Por essas lições, ó Pai, maravilhosas que temos recebido da tua palavra através do teu servo Tiago. Nos ajuda, Pai, a meditarmos nela. E assim, ó Pai, podemos entender, praticar, ó Pai, a tua palavra. Dá sabedoria ao teu povo. Dá sabedoria, ó Pai, àqueles que têm dúvidas. Aqueles, ó Pai, que, como tantos, tem muitas vezes atribuído, ó Pai, o mal, as coisas ruins que acontecem ao Senhor. Tem misericórdia, Pai, e os ajuda a compreender. Pois é em nome de Jesus que nós oramos a Ti agradecidos por tudo. Amém. Meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Acompanhe aí as mensagens lá no canal da igreja, no YouTube, na Igreja Batista Regular Getsemane. Se inscreve lá e aí você recebe, ativa lá no sininho, né? Recebe as notificações quando a gente estiver postando aí alguma mensagem, tá certo? Então, um abraço, até o nosso próximo encontro, se assim Deus nos permitir. Hoje à noite, os combates da alma, continuamos aí combatendo os gigantes da alma.